Bem-vindo! E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa vida referente àquilo que é eterno. A preocupação de cada um de nós com aquilo que é sobrenatural. Aquilo que Deus fez em nossas vidas, está fazendo e quer fazer. A diferença de um homem cristão que se entregou à vontade de Deus e aquele que ainda não se entregou, ainda não entendeu o mistério de Deus nas nossas vidas. E nós queremos sim, com esta meditação, colocar no nosso coração um coração disposto a receber Jesus Cristo, e sim, receber Jesus Cristo já pensando na sua segunda vinda, onde Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós seremos eternamente felizes e alegres. Hoje a meditação da palavra está em Mateus, capítulo 3, no versículo de 1 a 12, e é muito importante nós ouvirmos esta passagem, que nos mostra que aqueles que vivem à mercê das suas vidas, das suas paixões, dedicando todo o seu tempo às coisas deste mundo, está caminhando sim para um fogo eterno, e não uma salvação eterna por Jesus Cristo, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do rio Jordão. Ao ver, porém, que muitos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo do celeiro. Ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta passagem, colocando para o nosso tempo, nós vemos que João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor, preparar aonde o Senhor vai passar, na sua primeira vinda. Nós sabemos que Jesus virá uma segunda vez. Colocando para a nossa vida, nós precisamos sim, esta segunda volta de Cristo, onde Ele vem buscar a sua igreja, buscar os seus, aqueles que dedicaram a sua vida a fazer o bem, obedecer ao Senhor Jesus Cristo e ter sim esperança na sua vinda, ter fé em Jesus e viver em caridade, em amor, pois a caridade não acabará nunca, porque é o amor de Deus em nós. Nós precisamos preparar o nosso coração para a segunda vinda de Cristo, e é por isso que nós não podemos, dentro do nosso coração, guardar mágoa, ressentimentos, ódio dos nossos irmãos. Precisamos preparar o nosso coração para a segunda vinda de Cristo, e esse coração nosso, aqui dentro, internamente de nós, precisa ser um coração manso e humilde. Precisa um coração que acolhe a vontade de Deus,
que muitas vezes precisa ser quebrantado o nosso coração, ao ponto de renunciar tudo aquilo que é mal, para acolher a vontade de Deus. Isso nós chamamos de conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade, acolher a palavra de Deus, e se essa palavra de Deus vem confrontar aquilo que eu estou fazendo, renunciamos então à nossa vontade para acolher a vontade de Deus, e isto é preparar o caminho do Senhor, para que Ele venha e faça morada no nosso coração. Então, a primeira passagem aqui é preparar o nosso coração para a segunda vinda de Cristo. Nós vemos também a humildade de João Batista. João Batista, ele se alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O que acontece? Ele está aqui cumprindo a lei do Antigo Testamento. E sendo humilde, ele não comia e não se banqueteava com grandes banquetes, mas sim com poucas coisas, com aquilo que é simples, meus irmãos. Então, a simplicidade e a humildade de João Batista, para nós também é um exemplo de nós prepararmos o caminho de Jesus, sendo humildes na nossa vida. Também vemos a servidão de João Batista com Jesus, o Senhor, quando ele diz aqui que ele não... Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados, e nem desamarrar as suas sandálias. O que o João Batista está nos ensinando? A humildade. Ele não é digno de fazer aquilo que é do servo. Ele nos ensinando que ele é menos que um servo. Menos. Reconhecendo que ele é um nada diante do Mestre, diante de Jesus. Que nós também sejamos como João Batista. Não precisamos nos alimentar, se banquetear com grandes coisas e se achando que eu posso fazer aquilo. Não, sejamos simples e humildes como João Batista. Sejamos até menos que servos de Jesus, reconhecendo que nós somos nada diante do Senhor. Nós não somos nada, sem Ele, o que é a nossa vida? Se Ele é a vida, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, porque muitas vezes nós nos afastamos daquele que é o tudo, para pegar aquilo que é passageiro e viver somente com aquilo que é passageiro, e não reconhecer, nos humilhar diante da presença do Senhor. Também é interessante que João Batista mostra aqui que ele tem um batismo de penitência, para que as pessoas fiquem preparando o seu coração para receber Jesus, um batismo de penitência. Eles confessavam os seus pecados, diz a palavra aqui, e esse batismo de penitência é muito menor do que o batismo de Jesus, o batismo no Espírito Santo, como ele fala aqui, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, vai arder em chamas o nosso coração, essa chama que nunca mais vai apagar os pecados que está em nós, e reacender sim a graça de Deus, a graça santificante, que vem no poder de Deus, no batismo do Espírito Santo em cada um de nós, esse batismo que faz com que nós sejamos fortes, sejamos corajosos, para levar a verdade, a vontade de Deus, a tantos povos, a tantas casas que precisam. Outra coisa também, encerrando essa meditação, ele coloca aqui falando sobre o juízo de Jesus. Aqueles que não produzem frutos são como palhas, essas palhas serão lançadas ao fogo, serão queimadas. Mas aqueles que dão frutos, esses frutos serão recolhidos ao celeiro, serão recolhidos ao céu, aonde ali não haverá choro e nem ranger de dentes, mas as palhas serão queimadas. Aquele que não tem fruto na sua espiga será queimado. Meus irmãos, você já parou para pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que nós estamos produzindo frutos para Jesus? E eu digo frutos mesmo, de você ler a palavra de Deus e começar a falar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, trazer essas pessoas para Jesus para que produzam frutos também. E esta é a vontade de Deus. Olha só no versículo 10 como é forte o que ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo.
Então nós precisamos produzir frutos de vida eterna. Não, então você trabalhar bem no seu trabalho, você fazer o teu trabalho bem feito aqui na casa sua, isso não é ruim, isso é bom. Mas o que o Senhor está falando aqui é que nós precisamos produzir bons frutos para o céu. Então é falar de Jesus às pessoas. Se você não conhece Jesus, se você não tem este dom, peça a Deus e comece a estudar a palavra de Deus para produzir bons frutos de vida eterna, não aquilo que vai ficar aqui na terra, mas sim aquilo que é eterno. E ele continua no versículo 12: tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo no celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível, que não se apaga. Então, aquelas almas que não produzem bons frutos, elas vão para o inferno e serão queimadas num fogo inextinguível, que não vai, é um sofrimento no inferno. Então é para nós pensarmos, não para ter medo. Não, aqueles que estão em Cristo não precisam ter medo, tem coragem até, porque Deus derrama o seu Espírito Santo. Então fazer a vontade de Deus com muito amor, dedicar a nossa vida, o nosso tempo, para estar com Cristo, para viver com as pessoas que amam a Cristo, e levar a esta palavra, este amor de Deus, àqueles que ainda não conhecem o nosso Deus, tão amoroso e tão bondoso, que acolhe a todos nós. Sim, Ele acolhe a cada um de nós, apaga o pecado que está em nós, e nos dá a perfeita alegria, a perfeita felicidade. Deus te abençoe, meu irmão.